O carrinho de milho ficava sempre no mesmo lugar, encostado na calçada irregular da Avenida Brasil, próximo a um ponto de ônibus onde o fluxo nunca cessava. O vapor que subia da panela metálica misturava-se ao cheiro de óleo diesel, chuva antiga e concreto quente. Para quem passava apressado, era só mais um vendedor tentando sobreviver. Para quem observava com atenção, havia algo de excessivamente metódico naquele homem. O cuidado ao alinhar as espigas, o jeito discreto de contar o troco, a forma como evitava olhar diretamente para grupos que dominavam a calçada com passos largos e vozes altas. O nome dele era Jonas. Poucos sabiam. Quase ninguém perguntava. No bairro, ele era o cara do milho. Trabalhava ali havia meses, talvez anos, sempre nos mesmos horários, sempre com a mesma camisa simples e o boné gasto puxado para frente. Nunca reclamava, nunca discutia, nunca levantava a voz. A rotina era sua blindagem. Naquela tarde abafada, o movimento estava fraco. O céu carregado prometia mais uma chuva pesada, dessas que alagam ruas e lavam qualquer rastro recente. Jonas fechava uma venda quando notou a mudança no ambiente antes mesmo de ouvir qualquer palavra. O silêncio momentâneo, o recuo instintivo de alguns clientes, o peso invisível que se instala quando certos homens chegam. Eles vieram em três, não usavam armas à mostra, não gritavam, não chamavam atenção além do necessário. Roupas comuns, tênis limpos demais para quem dizia morar ali. O do meio falava pouco. Os outros dois olhavam ao redor, marcando território sem pressa. A aproximação foi lenta, quase educada, como se estivessem apenas curiosos com o preço do milho. Jonas continuou o que fazia. Não fingiu surpresa, não acelerou os movimentos. Já tinha visto aquilo antes, em outros lugares, com outros vendedores. Sabia reconhecer o ritual. "Tá trabalhando aqui todo dia, né?" disse um deles, sem agressividade. Jonas assentiu, entregando uma espiga a um cliente que pagou rápido e saiu sem olhar para trás. "Movimento bom", completou o outro, aproximando-se do carrinho e tocando de leve na panela quente, como quem mede o tempo de alguém. O terceiro homem, o que liderava, observava Jonas em silêncio. O olhar não buscava dinheiro, mas reação. Procurava medo, submissão, pressa. Jonas não ofereceu nada disso. Apenas aguardou. A cobrança veio sem anúncio formal. Não houve ameaça direta, nem referência explícita à violência. Apenas a explicação de como as coisas funcionavam naquele trecho da cidade. Um valor semanal, pequeno o bastante para parecer inevitável, grande o suficiente para doer. Proteção, ordem, garantia de que ninguém mexeria com o carrinho. Um acordo que não admitia resposta. Jonas ouviu tudo com a cabeça baixa. Quando o homem terminou, ele abriu a caixa de dinheiro e contou as notas com cuidado. O gesto confirmou o que eles queriam. Obediência imediata. O líder observou a quantia, satisfeito. Não sorriu, apenas fez um sinal curto com a cabeça. Antes de irem embora, deixou claro que voltariam. Sempre voltavam. Quando os três se afastaram, o barulho da rua voltou aos poucos. Motores, buzinas, vozes. Jonas fechou a caixa e respirou fundo, como se só então tivesse autorização para sentir o peso do que acabara de acontecer. Não era a primeira vez que pagava, mas era a primeira vez naquele lugar. O que nenhum deles sabia e nem cogitou perguntar era que Jonas não tinha vindo parar ali por acaso. O carrinho não era apenas sustento, era esconderijo, fronteira, escolha calculada. Ele carregava um sobrenome que não usava e uma ligação que evitava mencionar até em pensamento. Uma ligação que atravessava muros, presídios e décadas de guerra silenciosa. Marcinho VP não era um nome que se pronunciava em voz alta naquele bairro, nem em muitos outros. Era citado em sussurros, em reportagens antigas, em conversas interrompidas. Jonas era cunhado dele. Não por proximidade, não por orgulho, mas por um casamento antigo, quase esquecido, que ainda os ligava por um fio invisível e perigoso.
Jonas passara anos tentando se afastar de tudo aquilo. Mudara de endereço, de rotina, de ambições. O carrinho de milho representava exatamente o que ele buscava: anonimato. Uma vida pequena o suficiente para não despertar interesse, repetitiva o bastante para não levantar suspeitas. Mas o rio não permitia invisibilidade total. A cidade tinha memória própria. Territórios se sobrepunham, alianças mudavam, mas a lógica da rua permanecia. Ninguém ficava neutro por muito tempo. Naquela noite a chuva caiu pesada, como previsto. Jonas empurrou o carrinho até o depósito improvisado onde o guardava e caminhou até o ponto de ônibus com a cabeça baixa. A cobrança martelava mais pelo significado do que pelo dinheiro. Não era só o valor. Era o lembrete de que ele estava novamente dentro de um jogo que jurara abandonar. Em outro ponto da cidade, bem distante dali, a informação começaria a circular de forma torta, incompleta, como quase tudo no submundo. Um comentário solto, uma associação errada, um detalhe que não batia. Alguém cobrara um vendedor simples demais para aquele lugar. Alguém tocara em algo que não entendia. Jonas sabia que, uma vez iniciado, esse tipo de movimento nunca ficava isolado. Sempre havia consequências. Às vezes lentas, às vezes brutais. E quando viessem, não seria possível fingir que ele era apenas o homem do milho. A cidade já tinha começado a se mover. O bairro acordava cedo, não por disciplina, mas por necessidade. Caminhões de entrega disputavam espaço com vans irregulares, bares levantavam portas ainda com cheiro de desinfetante barato, e vendedores como Jonas montavam seus pontos antes que o sol endurecesse o asfalto. A Avenida Brasil não perdoava atrasos. Quem chegava depois perdia clientes, território e, às vezes, respeito. Jonas reapareceu no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. O mesmo carrinho, o mesmo lugar, a mesma postura discreta. O pagamento do dia anterior não alterara sua rotina externa, mas algo havia mudado no modo como ele observava. Agora, cada moto que diminuía a velocidade, cada carro que estacionava por tempo demais, cada grupo que atravessava a rua era registrado mentalmente, não com paranoia, mas com método. Um hábito antigo, reaprendido à força. Aos poucos o entorno se revelava com mais nitidez. O dono do depósito onde ele guardava o carrinho, seu Geraldo, fazia perguntas demais e ouvia respostas de menos. A moça do caixa da farmácia, Camila, olhava Jonas com curiosidade cautelosa, como quem sente que há algo fora do lugar, mas prefere não tocar no assunto. O cobrador do ônibus conhecia todos pelo apelido, menos Jonas. Isso o mantinha fora do radar e, paradoxalmente, também o isolava. Os três homens voltaram 2 dias depois, exatamente no horário prometido. A pontualidade dizia mais que qualquer ameaça. Dessa vez, não falaram muito. Conferiram o dinheiro, trocaram poucas palavras entre si e foram embora. O líder continuava atento demais para alguém que lidava apenas com pequenos valores. Ele se chamava Silas, embora não tivesse se apresentado. O nome chegara a Jonas por vias indiretas, por comentários jogados ao vento, por gente que observava demais. Silas não era do bairro, vinha de fora, trazia ordens e mantinha distância emocional. Para ele, Jonas era apenas um ponto na planilha informal de arrecadação. Um detalhe substituível. Ainda assim, algo o incomodava. A ausência de resistência, o olhar calmo demais, a forma como o vendedor nunca tentava negociar. Do outro lado da cidade, a vida seguia em outra cadência. Um apartamento pequeno, silencioso, com móveis antigos e fotos guardadas em gavetas que raramente se abriam. Lá vivia Helena, irmã da ex-mulher de Jonas. O vínculo legal havia se rompido há anos, mas o laço familiar permanecera, discreto e tenso. Helena sabia onde Jonas estava, sabia do carrinho, sabia do esforço dele em desaparecer. O que ela não sabia, ainda, era que esse esforço começava a falhar. O nome de Marcinho VP não surgia nas conversas diárias,
mas sua sombra permanecia. Helena evitava notícias, evitava visitas, evitava perguntas. O parentesco era um fardo trazia benefícios, silencioso, apenas riscos. Jonas aprendera isso cedo. Nunca pedir ajuda, nunca invocara o nome, nunca se apoiara em conexões que pudessem colocá-lo de volta no centro de algo que ele rejeitava. Enquanto isso, o bairro revelava suas próprias camadas. Havia comerciantes que pagavam sem questionar, outros que tentavam atrasar, alguns que sumiam de uma semana para outra. A lógica era simples e cruel. Quem aceitava sobrevivia, quem resistia virava exemplo. Jonas observava tudo de dentro do seu pequeno território, absorvendo padrões, horários, repetições. Um vendedor ambulante mais velho, conhecido como Zeca do Mate, tentou puxar conversa certa manhã. Falou de cobranças, de valores que aumentavam sem aviso, de gente nova mandando onde não conhecia. Jonas ouviu mais do que respondeu. Cada palavra dita era uma possível armadilha, cada silêncio uma proteção. Silas também observava. Não diretamente, mas por relatos. Um dos seus homens comentou que o vendedor de milho não reclamava, não atrasava, não pedia desconto. Outro mencionou que ele parecia conhecer demais o funcionamento da rua. Pequenos detalhes que, somados, começavam a formar uma imagem menos banal. A cidade, com sua memória subterrânea, fazia o resto. Alguém mencionou um sobrenome parecido. Alguém lembrou de um parentesco antigo. Nada concreto, apenas ruído. Mas no submundo, ruído nunca é ignorado, é filtrado. Jonas sentiu o peso dessa atenção crescente numa tarde em que o movimento estava alto demais para ser confortável. 2 carros ficaram estacionados do outro lado da rua por tempo excessivo. Um homem fingiu comprar milho apenas para observar suas mãos, seus gestos, sua reação ao troco errado. Jonas corrigiu o erro com calma, sem alterar o tom. O homem saiu sem levar o milho. Não era ameaça aberta, era teste. À noite, Jonas caminhou mais rápido que o habitual até o ponto de ônibus. A chuva não veio. O céu limpo expunha a cidade em sua brutalidade cotidiana. Ele sabia que o anonimato estava se esgotando, não por algo que tivesse feito, mas por quem ele era. Ou fora. O bairro continuava funcionando, indiferente às tensões invisíveis. Mas as engrenagens já haviam se ajustado, pessoas observavam, informações circulavam, interesses se cruzavam. Jonas permanecia no centro disso tudo sem se mover, como uma peça aparentemente irrelevante, que por algum motivo começava a chamar atenção demais. E quando isso acontece, nunca é por acaso. Este tópico ficou satisfatório? Gostaria de fazer algum ajuste ou podemos prosseguir para o próximo? Próximo. Tópico 3. Desenvolvimento do conflito. Desenvolvimento do conflito. 900 palavras. A cobrança da semana seguinte veio mais cedo. Não no dia combinado, não no horário habitual. Veio no meio da manhã, quando o movimento estava no auge e a exposição era maior. Jonas percebeu a mudança antes mesmo de ver Silas. O clima da rua se contraiu, como se alguém tivesse baixado o volume geral do bairro. Dessa vez, vieram em 2. Silas ficou no carro, observando à distância, visível o suficiente para ser notado, distante o bastante para não se misturar. Quem se aproximou foi um dos homens mais jovens, impaciente, com o olhar duro demais para uma simples coleta. Ele não falou de valores, falou de regularidade. Disse que havia reclamações, que o ponto estava valendo mais do que antes. Jonas ouviu em silêncio. Quando abriu a caixa, o jovem fez um gesto de impaciência, indicando que esperava mais do que o combinado. Não havia justificativa, apenas expectativa. O aumento não era sobre dinheiro, era sobre controle. Jonas colocou todas as notas sobre o carrinho, sem contar. O gesto chamou atenção. Quem paga sem contar demonstra 2 coisas: ou não se importa, ou sabe exatamente o que está fazendo. O jovem recolheu o dinheiro, mas não foi embora de imediato.
Aproximou-se demais, invadindo o espaço pessoal de Jonas, tentando provocar uma reação. Nada. A ausência de medo começou a incomodar. Pessoas assim não eram comuns, não naquele nível da hierarquia. Jonas sentiu o olhar de Silas do outro lado da rua, avaliando a cena como quem observa um experimento. Mais tarde, Jonas percebeu o primeiro efeito colateral. Um fiscal informal, desses que nunca aparecem sem motivo, parou perto do carrinho, fez perguntas vagas sobre licença, anotou algo num papel que nunca seria usado. Era pressão em camadas. Se o dinheiro não bastasse, outros meios seriam usados. No fim da tarde, Zeca do Mate não estava mais no ponto dele. O espaço vazio dizia mais do que qualquer boato. Ninguém comentava, ninguém perguntava. A rua engolia ausências com rapidez assustadora. Jonas voltou para casa com a sensação clara de que a tolerância havia acabado. O conflito deixara de ser silencioso. Agora, ele era ativo mesmo sem confronto direto. Alguém testava limites, e Jonas sabia reconhecer escaladas. No dia seguinte, um detalhe mudou tudo. Um dos homens que rondavam o ponto chamou Jonas pelo sobrenome. Não o completo, não com certeza, mas próximo o bastante para gelar o estômago. Jonas não reagiu. Continuou mexendo na panela como se não tivesse ouvido. Mas o erro não passou despercebido. Silas se aproximou pela primeira vez. Não havia pressa nos passos, nem agressividade explícita. Ele parou ao lado do carrinho, observou o milho, o sal, a manteiga, como se fosse um cliente comum. Falou baixo, para que só Jonas ouvisse. Tem gente dizendo que você não é daqui. Não era acusação, era convite. Jonas respondeu com um encolher de ombros quase imperceptível. A resposta não confirmava nem negava. Silas sorriu de canto, satisfeito com a ambiguidade. Aquilo não encerrava nada. Apenas abria outra frente. Nos dias seguintes, a pressão aumentou sem se repetir. Um cliente regular deixou de aparecer. Um fornecedor atrasou a entrega sem explicação. Um boato começou a circular de que aquele ponto poderia mudar de dono. Tudo fragmentado, tudo plausível demais para ser coincidência. Jonas percebeu que estava sendo empurrado para uma decisão que ele não queria tomar. Continuar pagando significava aceitar aumentos sucessivos e vigilância constante. Resistir abertamente significava virar exemplo. Restava uma terceira opção: desaparecer de novo. Mas fugir também era uma escolha com consequências, e dessa vez, talvez não fosse possível sumir sem deixar rastros. Do outro lado da cidade, Helena recebeu uma visita inesperada. Um homem educado demais perguntou por Jonas, usando um nome que quase ninguém usava mais. Não ameaçou, não explicou. Apenas avisou que havia interesse em regularizar certas situações. Helena entendeu o recado. Quando a porta se fechou, ela soube que o passado começava a se mover. A ligação que Jonas evitara por anos se esticava sozinha, como um fio puxado de ambos os lados. No bairro, Silas já não tratava o vendedor como um detalhe. Havia algo ali que podia virar problema. Ou oportunidade. Em ambos os casos, exigia atenção. Jonas continuava vendendo milho, mas agora cada gesto carregava risco. Cada escolha, mesmo a mais simples, tinha peso estratégico. O conflito não estava mais apenas na rua, estava na identidade que ele tentava enterrar. E quanto mais tentava se manter invisível, mais claro ficava que alguém começava a enxergá-lo de verdade. A rua não funcionava apenas com quem aparecia todos os dias. Havia uma rede paralela, silenciosa, feita de olhares, favores antigos e pequenas traições que nunca eram anunciadas. Jonas começou a sentir essa engrenagem se mover contra ele de forma indireta, quase elegante. Nada era explícito. Nada precisava ser. O primeiro sinal veio pelo depósito. Seu Geraldo, sempre excessivamente falante, passou a responder com monossílabos. O portão, que antes ficava aberto até mais tarde, agora fechava cedo demais.
Um dia, sem encarar Jonas, avisou que talvez não pudesse mais guardar o carrinho ali. Disse que o dono do imóvel estava repensando contratos. Jonas entendeu. Não insistiu. Insistência chama a atenção. Em paralelo, Camila, a moça da farmácia, começou a evitar contato visual. Antes curiosa, agora apressada. Não era medo direto de Jonas, mas de tudo que orbitava ao redor dele. No bairro, proximidade errada contamina. Enquanto isso, Silas ampliava o cerco sem repetir métodos. Não aumentou o valor de novo, não mandou recado, preferiu fragmentar a pressão. Um conhecido de Jonas teve a mercadoria apreendida por fiscais reais dessa vez. Outro ambulante recebeu uma oferta para mudar de ponto. A mensagem era clara para quem sabia ler. O território estava sendo reorganizado. Uma subtrama se desenhava dentro da própria estrutura do grupo de Silas. O homem mais jovem, impulsivo, discordava da cautela excessiva. Para ele, Jonas era só um vendedor que precisava ser esmagado rápido antes que virasse problema. Já Silas enxergava algo diferente. A calma de Jonas não era ingenuidade, era contenção. E contenção costuma esconder passado. Essa divergência criava tensão interna. Silas não comentava, mas observava. Cada movimento de Jonas era analisado sob duas lentes: ameaça potencial e ativo oculto. A dúvida mantinha Jonas vivo, por enquanto. Do outro lado, Helena entrou em sua própria subtrama. Depois da visita, passou a ser seguida discretamente. Nada ostensivo, apenas presença. Um carro que aparecia em ruas diferentes, um homem que fingia falar ao telefone sempre que ela passava. Ela não contou nada a Jonas de imediato. Sabia que alertá-lo cedo demais poderia precipitar decisões erradas. Helena também carregava a culpa. Fora ela quem insistira para que Jonas viesse para aquele lado da cidade, acreditando que o anonimato urbano seria proteção suficiente. Agora, percebia que o erro não estava no lugar, mas no sobrenome que Jonas carregava, mesmo tentando abandoná-lo. Jonas, por sua vez, começou a fazer algo que jurara não fazer mais: mapear pessoas, horários, rostos, padrões, não para reagir, mas para prever. A venda de milho continuava sendo fachada, mas sua mente trabalhava em outra camada, conectando pontos que a maioria ignorava. Uma noite, ao desmontar o carrinho, encontrou uma marca discreta na lateral metálica. Um risco pequeno, quase imperceptível. Não era vandalismo, era sinal. Um código simples, usado para indicar pontos sob observação. Jonas apagou a marca com um pano, mas sabia que o gesto era simbólico demais para resolver algo. Outra subtrama se formava nos bastidores do bairro. Um grupo rival observava a movimentação de Silas com interesse. O ponto de Jonas, aparentemente insignificante, tornara-se indicador de algo maior. Se Silas estava investindo tempo ali, havia motivo. E onde há motivo, há brecha. Nada disso chegava a Jonas de forma direta. Ele sentia os efeitos, não as causas. A escassez súbita de clientes, o aumento da vigilância, a sensação constante de que cada dia podia ser o último naquele lugar. A pressão temporal começou a se impor. Jonas sabia que não poderia sustentar aquela posição indefinidamente. Cada semana aumentava a chance de alguém ligar seu rosto a um passado que ele tentara apagar. E uma vez feito isso, o conflito deixaria de ser local. A decisão que se aproximava não era simples. Permanecer significava aceitar uma escalada lenta até o colapso. Sair significava assumir que o passado o alcançara de vez. Nenhuma opção oferecia segurança real. Silas também sentia o tempo agir. Informações desencontradas chegavam até ele, vindas de fontes diferentes, todas incompletas. Um parentesco aqui, um boato ali. Nada confirmava, mas tudo sugeria que Jonas não era um homem comum. A dúvida se tornava perigosa. As subtramas se cruzavam sem se tocar diretamente, formando uma rede tensa demais,
para permanecer estável. Pessoas erradas observavam. Interesses se sobrepunham. Decisões eram adiadas por cautela excessiva. E em histórias assim, quando ninguém decide a tempo, o ambiente decide por todos. O ponto de virada não chegou com explosão nem com gritos. Chegou de forma silenciosa, quase burocrática, como tudo que realmente muda destinos no Rio. Jonas percebeu que aquele dia seria diferente antes mesmo de sair de casa. O telefone tocou cedo demais. Número desconhecido. Ele deixou chamar até parar. Não ouvir a voz do outro lado foi a primeira mensagem. Na rua, o movimento estava estranho. Não fraco, não forte, suspenso. Os vendedores ocupavam seus lugares com cuidado, como se todos compartilhassem um pressentimento que ninguém verbalizava. Jonas montou o carrinho no horário de sempre, mas algo faltava. Os olhares diretos de Silas ou de seus homens. Pela primeira vez em semanas, ninguém apareceu para cobrar. A ausência não trouxe alívio, trouxe alerta. Pouco antes do meio-dia, uma viatura da polícia estacionou próxima ao ponto. 2 agentes desceram. Não perguntaram por Jonas diretamente, mas circularam pela calçada, observaram, conversaram com comerciantes. Um deles anotava nomes. O outro fazia perguntas vagas demais para serem aleatórias. Jonas manteve a postura. Respondeu apenas o necessário quando foi abordado. Licença em dia, documento simples, nada que justificasse a presença prolongada. A viatura foi embora, mas deixou um rastro de inquietação. Fiscalização demais em lugar errado costuma indicar algo maior em movimento. No meio da tarde, Silas apareceu sozinho, sem pressa, sem escolta. Aproximou-se como quem encerra um assunto antigo. Não pediu dinheiro. Não falou de valores. Olhou diretamente para Jonas pela primeira vez. A gente errou com você, disse, baixo. Jonas não respondeu. Qualquer palavra seria registrada. Silas continuou, com cuidado calculado. Disse que surgira uma informação nova, que o ponto talvez não valesse a dor de cabeça, que algumas conexões trazem problemas que não compensam. Não citou nomes, não precisava. O ponto de virada estava ali. Jonas deixara de ser alvo de exploração e passara a ser risco. Silas se afastou sem acordo formal, sem ameaça, sem despedida. Para Jonas, isso foi pior que qualquer cobrança. Quando alguém como Silas recua, é porque outra força entrou no tabuleiro. Pouco depois, Helena ligou. Dessa vez, Jonas atendeu. A voz dela estava controlada demais, o que denunciava urgência. Disse que perguntaram por ele de novo. Disseram um nome completo, confirmaram o parentesco. Não pediram nada, apenas avisaram que a família sempre encontra os seus. Jonas desligou sem responder. O passado não estava mais apenas se aproximando. Ele já havia alcançado o presente. No início da noite, a virada se concretizou. 2 homens armados foram presos a poucas quadras dali, numa abordagem que não costumava acontecer sem motivo. Um deles trabalhava para um grupo rival. O outro, segundo o boato que se espalhou rápido demais, carregava uma mensagem destinada a alguém específico. O nome de Jonas começou a circular, ainda distorcido, ainda incompleto, mas reconhecível o suficiente para quem precisava reconhecer. Não como vendedor, como ligação. O bairro reagiu como sempre reage, afastando-se. Clientes desapareceram. Olhares desviaram. O carrinho, antes invisível, tornou-se centro de atenção indesejada. Jonas desmontou mais cedo. Não por medo imediato, mas por estratégia tardia. Naquela noite, ele tomou a decisão que evitara por anos. Pegou um papel guardado no fundo de uma gaveta e discou um número que prometera nunca usar. Do outro lado, o silêncio foi longo demais. Quando a voz finalmente surgiu, não houve surpresa. A ligação foi curta, sem pedidos diretos, apenas confirmação de identidade, apenas constatação de que certas fronteiras haviam sido cruzadas sem autorização. Ao desligar, Jonas entendeu o peso real da virada. A partir daquele momento, nada mais seria local. O conflito
Deixara de ser entre um vendedor e um grupo de rua. Tornara-se político, simbólico, perigoso demais para ser controlado por quem iniciara a cobrança. Na madrugada, carros passaram devagar demais pela rua. Pessoas erradas sabiam demais. E alguém, em algum lugar, decidia como reagir à descoberta de que haviam extorquido o homem errado. O ponto de virada não trouxe explosão imediata. Trouxe algo pior. Expectativa. A cidade prendeu a respiração. A cidade não reagiu de uma vez. Reagiu em camadas, como sempre. Primeiro vieram os vazios, depois os excessos. Jonas sentiu isso logo na manhã seguinte, quando chegou à Avenida Brasil e percebeu que o espaço ao redor do carrinho parecia maior do que antes. Não porque a rua estivesse vazia, mas porque as pessoas mantinham distância calculada. O milho continuava quente, o cheiro o mesmo, mas o fluxo havia mudado de direção. Ninguém veio cobrar. Silas não apareceu. Nenhum dos homens. Nenhum recado. A ausência se prolongava demais para ser tranquilizadora. Em territórios assim, silêncio prolongado é sinal de reorganização. Jonas montou o carrinho mesmo assim. Manter a rotina era uma forma de não demonstrar fraqueza, mas agora cada gesto tinha outro peso. Ele já não era apenas observado, era avaliado por terceiros invisíveis, pessoas que não precisavam se mostrar. No bairro, as consequências se espalharam rápido. Seu Geraldo apareceu no depósito no meio da manhã, nervoso demais para disfarçar. Disse que não poderia mais guardar o carrinho ali. Não era decisão dele, explicou, mas do pessoal de cima. Não citou nomes, não precisava. Jonas agradeceu, retirou o carrinho e não discutiu. Discussão não mudaria nada. Camila, da farmácia, finalmente falou. Não sobre Jonas, mas sobre a rua. Disse que era melhor ele não ficar ali por uns dias, que comentários estranhos estavam circulando, que gente de fora estava perguntando demais. O aviso não vinha por intimidade, mas por autopreservação compartilhada. Jonas agradeceu de novo. Agradecer era o máximo de vínculo permitido naquele momento. Enquanto isso, Silas enfrentava suas próprias consequências. A informação chegara até ele confirmada demais para ser ignorada. O vendedor de milho não era protegido direto, mas ligado. E ligação, naquele nível, muda regras. Silas não sofreria retaliação imediata. Isso raramente acontece, mas perderia algo mais valioso: autonomia. Seu território entrara no radar de gente maior. A reação dele foi recuar, redistribuir pontos, dissolver pressões visíveis. Não por respeito a Jonas, mas por cálculo. Qualquer erro agora teria peso multiplicado, mas o recuo de um lado gerou avanço de outro. Um emissário apareceu no bairro à noite. Não se apresentou, não ameaçou, apenas observou. Sua presença era diferente. Não buscava lucro, buscava confirmação. Passou pelo ponto de Jonas, analisou o carrinho, o entorno, o comportamento. Não falou com ele. Falou com quem observava Jonas. A consequência real da virada era essa. Jonas deixara de ser agente passivo e passara a ser referência. Algo que ele jamais quisera. Em casa, Helena sentiu o efeito direto. O carro que a seguia desapareceu, substituído por visitas indiretas. Amigos distantes ligaram com perguntas vagas. Parentes reapareceram sem motivo claro. O silêncio protetor se rompeu. Jonas percebeu que não podia mais manter o carrinho como fachada. Não porque fosse perigoso naquele instante, mas porque se tornara símbolo. E símbolos atraem conflitos que não pedem permissão. Naquela noite, ele não desmontou no horário habitual. Ficou até mais tarde, observando o fluxo diminuir. Precisava entender o ritmo novo antes de decidir o próximo passo. Não houve confrontos, não houve tiros. Não houve sirenes, apenas a sensação constante de que o equilíbrio havia sido rompido. As consequências também atingiram quem nada tinha a ver com isso. Um ambulante foi afastado sem explicação. Outro perdeu mercadoria.
pequenos danos colaterais que indicavam disputa silenciosa. Jonas sentiu o peso disso mais do que qualquer ameaça direta. O conflito deixara de ser pessoal. Ele passou a ser problema estratégico. 2 dias depois, recebeu um recado indireto. Um papel dobrado deixado no carrinho enquanto ele atendia um cliente. Sem assinatura, sem ameaça explícita, apenas um endereço e um horário. Não era convite, era teste. Jonas guardou o papel sem alterar a expressão. Sabia o que significava. A reação que escolhesse agora definiria não apenas seu destino, mas o de quem orbitava ao redor dele. As consequências estavam postas. Restava decidir se ele continuaria reagindo ou finalmente assumiria que fugir já não era opção. A cidade, mais uma vez, aguardava. Jonas passou a madrugada em claro, não por medo imediato, mas pela necessidade de recalcular tudo. O papel com o endereço estava dobrado sobre a mesa, longe o suficiente para não parecer tentador, perto o bastante para não ser ignorado. Ele não ligou para ninguém, não pediu orientação. Pela primeira vez em anos, entendeu que evitar decisões era por si só uma decisão que já não podia tomar. Ao amanhecer, fez algo simples e definitivo. Não levou o carrinho para a Avenida Brasil. A ausência seria notada, mas não interpretada como fuga. Era pausa estratégica. Ele precisava mostrar controle, não sumiço. Em vez disso, caminhou pelo bairro observando com outros olhos. Não como vendedor, mas como alguém que voltava a assumir consciência do espaço. Percebeu quem observava quem fingia normalidade, quem evitava cruzar olhares. O crescimento começava ali, sair da passividade sem escalar para confronto. No horário marcado, Jonas foi ao endereço. Um prédio comercial antigo, meio abandonado, desses que ainda funcionam por inércia. Entrou sem ser anunciado. Um homem o aguardava em uma sala vazia, sem identificação. Não havia armas à vista, não havia hostilidade. A conversa foi curta e objetiva. O emissário não falou de Marcinho VP diretamente. Falou de linhas, de limites, de erros cometidos por excesso de zelo. Disse que a cobrança havia sido um equívoco operacional, que não havia interesse em conflito. Jonas ouviu sem demonstrar emoção. Quando o homem perguntou o que Jonas queria, a resposta surpreendeu pela simplicidade. Nada. Nenhuma compensação, nenhuma proteção, nenhum retorno ao passado, apenas espaço. O crescimento estava ali. Jonas não pediu poder, pediu distância. O emissário assentiu, não por concordância, mas por reconhecimento. Pessoas que recusam vantagens costumam ser mais perigosas do que as que pedem demais. A reunião terminou sem acordo formal, mas com entendimento tácito. Ao sair, Jonas sentiu algo que não experimentava havia anos: alívio controlado. Não era vitória, era sobrevivência consciente. Nos dias seguintes, ele retomou o carrinho, mas não no mesmo lugar. Mudou de ponto sem alarde, sem anúncio. A escolha mostrava a adaptação. Não insistir no território antigo evitava simbolismos desnecessários. A rua aceitou a mudança sem reação aberta. Jonas também mudou o comportamento. Passou a falar um pouco mais, a se misturar o suficiente para não parecer isolado. Crescer naquele contexto não significava se impor, mas se integrar de forma inteligente. Helena percebeu a mudança antes mesmo de ser informada. As perguntas cessaram. As visitas indiretas desapareceram. O silêncio voltou diferente do anterior. Não era esquecimento, era acordo. Silas, por sua vez, entendeu o recado tarde demais. Perdera o ponto, perdera a autonomia e aprendera uma lição silenciosa sobre extrapolar limites. Não houve punição direta, houve rebaixamento. No mundo em que vivia, isso era pior. Jonas não comemorou. Sabia que aquela estabilidade era frágil e dependia de escolhas contínuas. A superação não veio como redenção, mas como aceitação do próprio passado, sem submissão a ele. Ele não voltou a ligar para o número antigo. Não precisava. A linha estava clara.
O crescimento verdadeiro fora reconhecer que fugir indefinidamente não apaga quem se é, mas escolher como se é visto ainda é possível. O vendedor de milho continuava ali, agora em outro ponto, sob outro olhar. Não invisível, mas discreto, não fraco, mas contido. E pela primeira vez desde o início de tudo, Jonas sentiu que o futuro não era apenas ameaça, era responsabilidade. A mudança de ponto não encerrou o conflito, apenas o reorganizou. Jonas sabia disso desde o primeiro dia em que empurrou o carrinho para a nova esquina, mais afastada da Avenida Brasil, onde o movimento era menor, mas o controle também era diferente. Não havia cobrança explícita, mas havia expectativa. Expectativa sempre precede a ação. Os primeiros dias transcorreram sem incidentes visíveis. Nenhuma abordagem direta, nenhum recado, nenhuma presença ostensiva. Ainda assim, Jonas sentia o ritmo acelerar sob a superfície. Pessoas novas circulavam pela área. Rostos atentos demais para simples clientes. O silêncio começava a ficar denso. A preparação para o clímax não vinha por confrontos, mas por alinhamentos. Jonas passou a perceber como forças distintas se posicionavam ao redor dele, como peças sendo ajustadas antes de um movimento decisivo. Não havia mais espaço para improviso. Helena ligou numa noite curta e objetiva. Disse que um conhecido antigo reaparecera, fazendo perguntas sobre antigas pendências. Nada específico, mas o suficiente para indicar que o acordo tácito tinha validade limitada. Jonas entendeu. O tempo de acomodação estava se esgotando. No bairro antigo, rumores cresciam. Silas perdera influência. Seu substituto ainda não se firmara. Territórios em transição atraem disputas inevitáveis. E disputas precisam de exemplos. Jonas temia, com razão, que alguém tentasse usar seu nome como demonstração de força, mesmo sabendo dos riscos. Ele começou a encerrar o trabalho sempre no mesmo horário, variando trajetos de volta, observando padrões. Não por paranoia, mas por disciplina. Preparar-se naquele contexto era reduzir improvisos. Um sinal claro surgiu numa tarde de sexta-feira. Um carro escuro estacionou próximo ao novo ponto e permaneceu ali por tempo demais. Não houve abordagem, apenas observação. Jonas continuou atendendo normalmente, mas sabia que aquela presença não era neutra. Quando o carro foi embora, deixou para trás a certeza de que decisões estavam sendo tomadas longe dali. À noite, a tensão se confirmou. Um recado chegou por meio de um intermediário improvável. Zeca do Mate, reaparecido depois de semanas. Disse poucas palavras. Disse que gente grande estava irritada. Disse que o erro inicial precisava ser corrigido para não virar precedente. Não citou nomes. Não precisava. Jonas entendeu o que se aproximava. O clímax não seria escolha dele, mas ele ainda podia decidir como atravessá-lo. Naquela madrugada, Jonas fez algo que fechava o ciclo iniciado semanas antes. Separou documentos antigos, números, nomes que nunca pretendia usar novamente. Não para ameaça, não para barganha, mas para garantia. Informação, quando bem posicionada, é escudo. No dia seguinte, a cidade parecia estranhamente calma. Um tipo de calmaria que antecede ruptura. Jonas montou o carrinho como sempre, mas com consciência plena de que aquele poderia ser o último dia naquele formato. Não havia medo visível. Havia preparo. Helena ficou em casa, portas fechadas, telefone carregado. O acordo silencioso incluía distância. Ninguém queria mais exposição. No fim da tarde, 2 homens se aproximaram do carrinho. Não eram de Silas, não eram do bairro. Eram desconhecidos demais para serem locais. Pediram milho, pagaram, ficaram ali tempo demais. O teste final começava. Jonas manteve a postura. Não falou mais do que o necessário. Não se antecipou. Sabia que o clímax não viria como ataque direto, mas como tentativa de quebra, provocação, humilhação, pressão pública.
Quem reagisse errado perderia. Quando os homens se afastaram, um deles deixou escapar uma frase curta, quase casual. Amanhã isso se resolve. Jonas não respondeu, não precisava. A preparação estava completa. As peças haviam sido posicionadas. Agora, restava atravessar o momento em que tudo que fora contido, evitado e calculado se concentraria em um único ponto. A cidade não dava avisos claros, mas, quando dava, era tarde demais para fingir surpresa. O dia amanheceu comum demais para o que carregava. O céu limpo, o trânsito fluindo dentro do caos habitual, a cidade fingindo normalidade. Jonas acordou cedo, mais por hábito do que por ansiedade. Não revisou documentos, não fez ligações, não ensaiou respostas. Tudo o que precisava já estava decidido. O clímax não seria construído com palavras, mas com postura. Ele chegou ao ponto no horário de sempre. Montou o carrinho com precisão mecânica. Os primeiros clientes apareceram, compraram milho, reclamaram do calor, seguiram suas rotinas. Para eles, nada indicava que aquele espaço estava prestes a se tornar palco de uma decisão que ultrapassava o bairro. Pouco depois das 10, o primeiro movimento diferente ocorreu. 2 carros estacionaram em pontos opostos da rua, criando um corredor invisível. Nenhum deles bloqueava a passagem, nenhum chamava a atenção direta. Mas quem conhecia a leitura de rua entendia o desenho. Jonas continuou trabalhando. Ao meio-dia, a rua começou a esvaziar sem motivo claro. Não foi fuga coletiva, mas retirada gradual. Comerciantes fecharam mais cedo, ambulantes mudaram de lado, clientes sumiram. O espaço ao redor do carrinho ficou aberto demais. Então eles vieram. 3 homens. Não os mesmos de antes. Um deles liderava, postura firme, sem pressa. Não havia gritos, não havia armas à mostra. Isso não era cobrança, era correção. Você criou problema onde não existia, disse o líder, baixo, para que apenas Jonas ouvisse. Jonas desligou o fogo da panela antes de responder. O gesto foi lento, deliberado. Quando se virou, manteve o olhar no mesmo nível do homem. Não havia desafio, havia equilíbrio. O problema começou quando vocês confundiram silêncio com fraqueza. O líder estreitou os olhos. Não esperava resposta, muito menos naquele tom. O segundo homem se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Jonas. Tentava provocar reação física, empurrão, erro. Jonas não se moveu. Sabia que qualquer gesto errado justificaria o que eles queriam fazer ali. Foi então que o terceiro homem falou, pela primeira vez. Não para Jonas, mas para o líder. Um sussurro curto, suficiente para mudar o clima. Um nome foi dito. Baixo demais para quem estava longe, alto demais para ser ignorado. O corpo do líder endureceu. Confere isso, ordenou sem tirar os olhos de Jonas. O segundo homem se afastou um passo. A provocação perdeu força. O clímax não explodiu. Virou contenção súbita. Jonas não disse mais nada. Não precisava. Tudo o que tinha para dizer já estava dito na preparação. A informação havia circulado, não como ameaça, mas como realidade inevitável. Aquilo não era proteção ativa, era limite. O líder respirou fundo, controlando a frustração. Olhou ao redor, avaliando o cenário. Pessoas observavam à distância, celulares discretamente erguidos. Qualquer erro ali ganharia repercussão errada. Isso termina aqui, disse finalmente. Não como concessão, mas como encerramento forçado. Os homens se afastaram sem pressa, mantendo dignidade suficiente para não parecer recuo, mas rápidos o bastante para não prolongar a exposição. Os carros saíram em sequência. O corredor invisível se desfez. A rua voltou a respirar. Jonas permaneceu parado por alguns segundos. Depois, religou o fogo, colocou uma nova espiga na panela e chamou o próximo cliente. O gesto simples era a transformação visível. Ele não precisava mais provar nada,
Tinha atravessado o ponto máximo sem recorrer ao passado, apenas reconhecendo-o. A notícia correu rápido, mas não em manchetes. Correu em olhares, em mudanças sutis de comportamento, em decisões silenciosas. O vendedor de milho deixara de ser risco e passara a ser linha que não se cruza. Helena soube do ocorrido sem detalhes. Apenas sentiu o peso sair dos ombros. O telefone não tocou. Nenhuma visita. O silêncio voltou, agora definitivo. Silas, em outro canto da cidade, entendeu que aquele episódio selava sua perda de espaço. Não houve vingança, não houve punição direta. Houve exclusão estratégica. Para ele, o clímax tinha sido derrota. Jonas encerrou o dia no horário habitual. Empurrou o carrinho com calma. O futuro continuava incerto, mas não ameaçador como antes. Ele não vencera uma guerra. Apenas impedira que ela começasse. E naquele mundo, isso já era tudo. Este tópico ficou satisfatório? Gostaria de fazer algum ajuste ou podemos prosseguir para o próximo? Próximo. Tópico 10. Conclusão. Conclusão. Une. 900 palavras. Os dias que se seguiram ao confronto não trouxeram comemoração, nem alívio Trouxeram imediato. normalidade. E isso, por si só, já era uma mudança profunda. A rua retomou seus ruídos habituais. Os comerciantes voltaram aos horários regulares e o fluxo de pessoas se reorganizou como se nada tivesse acontecido. Mas nada voltara a ser exatamente como antes. Jonas manteve o carrinho no novo ponto. Não por medo de retornar, mas por escolha consciente. Aquele espaço agora representava algo diferente. Não fuga, mas reposicionamento. A conclusão do conflito não exigia retomada simbólica de território. Exigia continuidade sem provocação. Aos poucos, clientes antigos reapareceram. Alguns com curiosidade contida, outros com alívio visível. Ninguém perguntava nada. O silêncio era um acordo coletivo. Jonas entendia esse código melhor do que ninguém. Quanto menos se falava, mais estável ficava. A dinâmica ao redor dele também mudou. Não havia mais olhares de avaliação constante, nem presença prolongada de carros desconhecidos. A vigilância explícita desapareceu, substituída por algo mais simples: reconhecimento. O vendedor de milho não era alguém a ser testado, era alguém a ser evitado. Silas nunca mais cruzou o caminho de Jonas. Soube-se por rumores distantes que ele fora deslocado para uma área menor, longe das rotas principais. Não houve queda espetacular, apenas apagamento gradual. No mundo em que atuava, isso equivalia à sentença. A tentativa de controle excessivo lhe custara o próprio espaço. Helena retomou a rotina com cautela. Ainda evitava exposições desnecessárias, mas o peso constante de estar sendo observada se dissipou. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu organizar a casa sem olhar para a porta a cada barulho no corredor. O passado continuava existindo, mas não mais pressionava o presente. Jonas também mudou internamente, embora isso não fosse visível para quem passava apressado. Ele deixara de agir apenas em reação. Cada decisão agora carregava consciência de alcance. O crescimento não fora heróico, nem espetacular. Fora silencioso e definitivo. Em algumas noites, ao desmontar o carrinho, Jonas refletia sobre a linha tênue que havia atravessado. Não sentia orgulho do parentesco que o colocara naquela posição, mas também não sentia vergonha. Aprendera que negar completamente o passado não o tornava irrelevante, apenas o tornava vulnerável. Aceitá-lo, sem explorá-lo, fora a chave. A cidade seguiu seu curso. Conflitos novos surgiram em outros bairros. Outras disputas ocuparam as atenções erradas. Jonas saiu do foco, e isso era vitória suficiente. A conclusão não trouxe redenção nem punição exemplar. Trouxe consequência lógica. Quem tentou explorar o ponto errado, recuou. Quem soube se posicionar, sobreviveu. E quem entendeu os limites, permaneceu. Num sábado comum,
Jonas fechou o carrinho mais cedo e caminhou até um mirante improvisado que dava vista parcial da cidade. Não para contemplar grandeza, mas para lembrar onde estava inserido. O rio continuava imenso, contraditório, indiferente. Ele agora sabia seu lugar dentro disso tudo. Não era um homem poderoso, nunca fora, mas aprendera a não ser descartável. Essa era a conclusão real da história. Não houve vingança, nem domínio, nem retorno triunfal. Houve equilíbrio conquistado à força da contenção. E naquela cidade, equilíbrio sempre custa caro, mas custa menos do que a guerra. Meses depois, o carrinho de milho continuava no mesmo ponto discreto, agora integrado à paisagem, como se sempre tivesse pertencido ali. Jonas envelhecera um pouco no rosto, não no corpo, mas no olhar havia algo diferente: estabilidade. Ninguém o observava além do necessário, ninguém o testava. Helena passou a visitá-lo ocasionalmente, sem medo, sem pressa. Falava um pouco, como sempre. O passado permanecia onde deveria estar, atrás. Na cidade, histórias maiores surgiram e desapareceram. A dele não virou lenda, virou silêncio. E para Jonas, isso era futuro suficiente. Histórias como a de Jonas acontecem longe dos holofotes, nos detalhes que quase ninguém percebe, nas escolhas silenciosas que mudam destinos. Se essa narrativa te prendeu, reflita: quantas decisões invisíveis moldam a vida real todos os dias ao nosso redor. Deixe seu comentário com sua interpretação da história. O que você faria no lugar dele? Compartilhe este vídeo com quem gosta de histórias realistas, intensas e cheias de tensão psicológica. E se você quer continuar acompanhando narrativas assim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um mergulho profundo no que quase nunca é contado.